gente amiga, bom dia! Sexta-feira, 28 de março. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Obrigado por estar com a gente, obrigado por estar com a Melodia. Sempre 87,9 FM e o nosso aplicativo para você baixar e ouvir em qualquer lugar do mundo, sem interferência, sem chiado, com som de qualidade. Você entra no site da Melodia, melodiaconquista.com.br, tem um banner lá indicando o link do nosso aplicativo, é só clicar e baixar sem maiores dificuldades, tá? Quando que você clicar, você já começa a ouvir o som da Melodia. Aí tem a opção para você baixar, fique à vontade, tá bom? Na manhã desta sexta-feira, conosco o pastor André Prates. Bom dia, pastor André. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor Ventura. É um prazer rever nosso colega, nosso amigo. Pastor Firmino. Bom dia, um prazer também. E mandar um alô aí para todos os nossos amados ouvintes. Deus abençoe. Excepcionalmente hoje recebo o pastor Alberto Ventura, Comunidade Batista Belém, ele que gentilmente atendeu o nosso pedido hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gila, pastor Firmino, pastor André Prates. Satisfação conhecê-lo, pastor Firmino. Um abraço a toda a Comunidade Batista Belém que está ligada e ao amado ouvinte da Melodia FM. Que Deus nos abençoe. Muito bem, e conosco o pastor Firmino Neto, segunda Comunidade Evangélica Shalom. Bom dia, pastor André, pastor Ventura, pastor Gilaelson. É sempre uma alegria estarmos aqui, né, pastor André? Agora mudou aí de posição, bom todo, vai sair jogando, né? Começa aí o ataque pelo pastor André. Como eu falei, sou daquele zagueiro que onde o nariz aponta, a bola vai. A bola vai, né? Deixa eu mandar um beijo para minha esposa que está lá, não perde o programa, minha sogra também, e dizer que eu amo vocês e um beijão no coração de vocês, tá bom? Amém. Vou pedir ao pastor Ventura que apresente este momento ao Senhor. Vamos orar, falar com o nosso Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, nesta manhã, ó Deus, nos alegramos. Glórias a teu nome, que de uma Senhor. forma gloriosa, de uma forma, Senhor Deus, milagrosa, o Senhor nos fez ficar de pé nesta manhã para Deus. contemplar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Pai, nesta manhã, que este programa seja mais uma vez edificante, que vidas sejam alcançadas, ó Deus, por meio da palavra que aqui vai ser estudada, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito nos conduza em toda a verdade à luz da palavra, Senhor. Fica conosco, é o que pedimos, em nome e por amor a Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, vamos ao caso comum, aspas aqui, tá? Gosto muito de ler livros de autoajuda, mas uma pessoa da igreja disse que crente não lê esse tipo de literatura. Fecha aspas. Ler livros de autoajuda podem me roubar do lugar de dependência de Deus? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. E aí, pastor André, os livros de autoajuda são bastante criticados, principalmente por quem aprecia a literatura cristã, inclusive a Bíblia, e criticam bastante quem lê o livro de autoajuda. Qual é o problema, pastor André, e os riscos, enfim? Veja só, eu já presenciei realmente pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, de uma determinada denominação. Eu não quero citar o nome aqui por questão de ética, mas eu presenciei essa pessoa criticando, tecendo um comentário crítico de pessoas que lê livros que saem da Bíblia, ou tipo assim, além da Bíblia, lê outros livros. E ele não estava criticando somente a questão do livro de autoajuda, estava criticando também qualquer outro livro. Na cabeça dele só poderia ler a Bíblia, que os outros livros são livros feitos por homens, etc. Tipo assim, um argumento muito fraco, um argumento muito alienado, um argumento muito forjado por uma mente que está totalmente alienada, religiosamente falando. E eu percebi que uma pessoa que foi ensinada dessa forma, ou seja, a denominação que ele faz parte o ensinou a ser assim. E eu sei qual é a denominação
e sei também que a cultura dessa denominação é dessa forma mesmo. Só que o que me chama a atenção, abrindo parênteses aqui, é que essa denominação, até mesmo a Bíblia não estuda. Ela não pratica o estudo bíblico, não tem escola bíblica dominical. E é uma denominação, talvez uma das maiores do Brasil. Né? Então o que me admira é isso, que estavam criticando, porque pessoas cristãs estavam lendo livros extra-bíblicos, ou seja, livros de autoajuda, livros seculares, digamos assim, mas eles mesmos não têm aquele apreço pelo estudo apurado da palavra de Deus, ou seja, uma escola bíblica, um estudo bíblico mais refinado, uma hermenêutica do texto, eles não têm. Enfim, pessoas que dizem isso, penso que eles estão dentro de uma caixa totalmente alienados, dependentes de um indivíduo que fica na frente da denominação e se alimentando só daquela verdade, né? E que pode ser falha. Muitas vezes é falha. Livros de autoajuda, eu também não sou fã. Aqui é minha opinião particular. Não é que é errado, é que eu não sou muito fã de livros de autoajuda. Eu acho que tem alguns que pode até aproveitar. Aí você tem que ver o autor, a intencionalidade do livro, o conteúdo, as citações, para ver até que ponto aquele livro é saudável. Porque tem muita besteira, tem muita bobagem sendo escrita aí, e tem muita gente se debruçando nesses livros e tomando leite. E fica só naquele leite e fica mal acostumado. Porque muitas das vezes esses livros de autoajuda vêm massagear o ego do indivíduo, prometer coisas que às vezes não é verdade. E a pessoa acostuma com aquilo ali. Né? O meu ponto de vista é o seguinte: a Bíblia é o livro mor, ou seja, o maior de todos. Né? Já vi gente analfabeta aprender a lei depois que se converteu através da Bíblia. Né? Exemplo. Depois que eu fiz o curso de teologia foi um divisor de água na minha vida. Depois do curso de teologia, eu me debrucei mais nas leituras, nos estudos, eu criei um senso mais crítico, aprendi, me aproximei mais do Senhor. Então, o estudo da palavra de Deus trouxe vários benefícios para a minha vida, não somente espiritual. Então, o que eu prego hoje, incentivo, inclusive, eu incentivo a minha filha, nós temos um desafio constante, que é metas para ler livros. Então eu incentivo ela, além de ler a palavra de Deus, a Bíblia, como nós conhecemos, ler livros também seculares, né? Dostoiévski, historiadores, livros de filosofia e outros livros. Isso aí só vai o quê? Somar e acrescentar. Não vai tomar o lugar da palavra de Deus. Não vai tomar. Isso depende muito de um bom senso, de um equilíbrio também, para poder mergulhar nesse mundo dos estudos. Tem gente que está aqui focado na Bíblia, num contexto totalmente religioso. Aí, um exemplo, quando vai para fazer uma faculdade, aí vai fazer uma sociologia, vai fazer um curso de história, algo desse tipo, aí desanda. Parece que encontrou a pólvora, parece que descobriu a pólvora, né? Faltou equilíbrio. Eu estudei na UESB, eu fiz outros cursos seculares e nada disso nunca me afetou, nunca me atingiu, nunca afetou a minha fé. Pelo contrário, eu peguei tudo que eu aprendi e somei com aquilo que eu já tinha. Então eu penso que o caminho é mais ou menos por aí. Talvez, pastor Ventura, a maior crítica ao material de autoajuda seja a questão do antropocentrismo, né? Que é o homem sendo o centro e o homem resolvendo as coisas pelo homem mesmo, né? E dessa forma descartando Deus, enfim. Mas aí eu fico preocupado também com o extremo, né? Porque será que todo material de autoajuda não serve para nada? E o que a Bíblia fala sobre examinar de tudo e retendo o que é bom? Há coisas que você não pode comprar o pacote todo, enfim, você tem que filtrar, tirar as coisas boas, e enfim. E aí, pastor? Corroborando com o que o pastor André Prates falou, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Né? A gente aprende. Só que um texto da Bíblia é interessante, que Jesus, capítulo 11, versículo 29 do livro de Mateus, Jesus é taxativo. Ele diz: aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. É uma receita, né? A gente vai aprender plenamente em Cristo. Eu acredito que os outros conhecimentos a gente vai reter o que é bom, como disse, né, Paulo? Reter o que é bom. A gente precisa conhecer outras coisas também, né? Só que o que eu tenho observado, e isso tem sido preocupante, é que os livros de autoajuda têm afastado a leitura da Bíblia. A principal fonte de vida pra gente, que é a palavra de Deus, as pessoas têm rejeitado. A gente vê em status de muita gente leitura de muitos livros de autoajuda. E o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes eu escrevo um livro contando uma experiência e eu incentivo você a alcançar o sucesso financeiro ou emocional. Só que às vezes o que serviu para mim não serve para o outro, né? E as pessoas estão deixando de buscar na fonte. Quando Jesus diz, aprendei de mim, porque Jesus é aquilo que é o ápice do aprendizado, né? E às vezes a gente busca em outras fontes que não, na verdade, vai nos frustrar na frente. A gente vai tentar copiar e a gente não vai conseguir. Então, o que a gente precisa mesmo é reter o bem, reter o que é bom desses livros. O pastor falou aqui sobre livros históricos, né? É bom, historiadores aí, como Flávio José, são paralelos, né? Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, até vou ver depois confirmar isso, que depois do best-seller, que é a Bíblia, o segundo mais vendido no mundo é a história dos Hebreus. É um livro paralelo ali, que é um historiador contando. E tem tantos outros livros de filósofos que nos ajudam. Ontem mesmo a gente citou um filósofo aqui, que ele fala que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, né? Porque, de fato, sem pergunta não há respostas. E a gente precisa aprender isso. Agora, a preocupação, e é notória isso, a gente tem visto, é que as pessoas estão se distanciando de buscar conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, porque frase de efeito, isso chama atenção pra caramba, né? Verdade. Frases de efeitos de grandes filósofos têm chamado muita atenção. E se você pegar essas frases e colocar perante a Bíblia, você vai ver que Jesus, parte delas, Jesus já falou há muitos anos atrás. E aí eles fazem uma mudançazinha e isso vira uma frase de efeito, né? Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado. Uhum. Muito bem. 11 horas e 22 minutos. O pastor Firmino, eu tenho visto assim o movimento coach, por exemplo, trabalhar muito essa ideia, né, da autoajuda do homem resolvendo as suas próprias coisas, enfim, ele faz isso, acontece isso, se comporta assim, gera isso, enfim, e ele vai se resolvendo, né? E esse movimento, ele adentrou na igreja com muita força, né? O movimento coach, né? Que usa todo esse material, inclusive, né? Dos livros de autoajuda. E eu vi, assim, algumas neuras também, e muita gente, né, cristã, já de muitos anos, inclusive, de evangelho, fazendo, não, às vezes corrigindo pessoas, não, você tem que fazer assim para dar esse resultado, e aí eu fico imaginando até que ponto isso pode prejudicar a fé, pastor Firmino, e aí? Olha só, eu já li muitos livros de autoajuda. Norman Vicente Pio, então, em dado momento era livro de cabeceira junto com a Bíblia. Não no mesmo patamar, né? Já li, gosto. Como psicanalista, continuo lendo. Agora sim, muito mais do que a autoajuda, a gente precisa da ajuda do alto. Amém. É a conclusão que eu cheguei. Entende? Agora, outra coisa. A autoajuda pode ser uma ferramenta para destravar algumas pessoas. Como é que você vai entender Deus dizendo assim, não temas? Ser corajoso. Deus requer coragem e não é Ele que bota dentro da pessoa. A pessoa vai forjar a coragem dentro dele. O texto diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegra quando nos vê buscando força para fazer alguma atividade, alguma obra. Então, assim, eu, em dado momento,
precisei, porque eu acredito que a verdade absoluta, ela está em Deus, e Deus pinga a verdade em vários lugares. Entende? Moisés estava lá, estafado. Ia ter um infarto, ou um derrame cerebral, ou coisa parecida. Veio o sogro dele, não tinha nada a ver com Deus. Ou tinha? Jetro era idólatra lá de... Né? Disse, rapaz, tu vai morrer se tu continuar assim. Tu vai ter uma estafa. Eu vou te dar uma sugestão. Jetro falou para ele, vou te dar uma sugestão. Divida o povo em... Não foi isso que ele falou? Moisés seguiu aquilo? Seguiu? Foi Deus quem deu aquela orientação para Moisés? Diretamente? Diretamente não. Foi até usou o Jetro, digamos assim, né? Usou o Jetro. E quem era Jetro? Entende? Agora sim, o pastor André fez algumas colocações super interessantes, o pastor também, né? Com relação ao conhecimento, né? O conhecimento que excede a Bíblia nos enriquece, né? Tendo a capacidade da gente filtrar, como diz Paulo, reter o que é bom, né? Reter o que é bom. Porém, assim, há situações que a gente precisa. Vamos entender a questão autoajuda. A necessidade da autoajuda parte de questões existenciais. Questões existenciais. E Deus, ele usa situações. Eu acredito que nada na vida do crente que está na presença de Deus, vivendo um relacionamento com Deus, acontece sem a direção de Deus. E às vezes, Deus, ele não quer, na sua soberania, estabelecer o sobrenatural, ele, né, diretamente dele, ele falando. Ele fez isso com Elias. Elias estava lá, cheio de depressão. Mas aí, pastor, desculpa, Sim. Eu estou percebendo que o senhor está partindo do princípio que esse livro de autoajuda é um livro que bebe da fonte da Bíblia, né? Sim. Não só da fonte da vamos colocar de Deus. De Deus, pronto, Sim. de Deus, né? Porque normalmente tem muitos livros de autoajuda seculares, né? E que os pastores falaram aqui, né? De coach, totalmente humanista, né? Sim. Trazendo receitas formadas, né? Pronta. Faz assim que dá certo, né? Não, isso não ajuda ninguém, não. Se tirou Deus, o que fica? Absolutamente nada. Eu li um livro agora recente, muito gostoso de ler, muito, muito simples a leitura, sobre Jó, a vida de Jó, sabe? Sim. Muito bem explicado, muito simples de entender. E eu entendi que naquele momento eu estava precisando daquela leitura mais suave, né? Tirar um pouco de Yuval Harari, Dostoiévski, essas camaradas, afastei um pouco e li um negócio mais... É o que eu chamo de um momento devocional, mas né? foi muito gostoso, eu devocional. aprendi muito. Então, assim, a gente não vai... diante da experiência que eu tenho tido e como psicanalista, a gente vai entender que é o momento que você precisa de uma sacudida, né? Que você não está conseguindo enxergar na Bíblia, eu vou dizer dessa forma. Não está conseguindo enxergar. Mas Salomão diz assim, não há nada novo debaixo desse mundo, né? Há muitas questões de autoajuda que talvez até inconscientemente, mas está na Bíblia. Entendeu? São verdades bíblicas. Entende? Olha, dessa semana fazendo a hermenêutica, acho que você estava aqui, o pastor falou que junto e misturado vem de facção. Você estava aqui no dia, não? Não. Okay, junto e misturado vem de facção. Junto e misturado. Eu disse, não, isso é bíblico. Junto e misturado. Quer ver? Atos 2. Estavam todos juntos. Um saco de batata. Unanimidade misturado, um purê de batata. Não tem essas duas palavras na Bíblia? Uhum. Unidade e unanimidade? Capítulo 2 de Atos. É a verdade de facção criminosa? Não. Ou seja, Deus sempre chega antes. Deus sempre... toda verdade emana de Deus. Agora pinga aqui, pinga lá. A gente não aproveita, o crente não aproveita. Aí Deus pega lá, bota na mula.
da condição a mula, da condição jegue. Entende? Agora a gente precisa entender o seguinte, é Cristo mesmo, porque o jegue, a mula foi usada por Jesus, mas não vai para o céu a mula. A mula não foi para o céu. Então essa coisa de ser usado por Deus, pode ser usado por Deus agora. Para um determinado momento. O jegue foi usado por Jesus, entrou no céu. Então a gente tem que ter determinados cuidados com aquilo que a gente lê, com aquilo que chega até nós. Deus pode usar, pode, como usou o jegue, mas não tem céu de jegue, não. Deus não, do jegue não foi pro céu, não, mas foi usado por Deus. A mula não foi usada por Deus? Foi pro céu a mula? Quem sabe, hein? Hein? Tá lá, né? Eu ouvi falar que tem um céu de mula, tem um céu de jegue, né? Talvez tenha, mas assim, Deus usa às vezes, entende? Deus usa situações, eu falei certa feita, olha o que acontece, eu estou vivendo lá no ministério, era uma questão de decisão, eu estava inquieto, sentado no sofá, e um cachorro que eu criava, eu chorei quando ele morreu, porque morreu rápido, foi envenenador. Aí o cachorro começou a correr atrás do rabo, na minha frente, na sala assim, eu disse, rapaz, Dick tá maluco, Dick tá maluco, tá ficando doido, correndo atrás do próprio rabo, aí de repente, aqui, os sinais seguirão aos que creem. Dick não precisava correr atrás do rabo, porque o rabo estava agarrado nele, assim como os sinais estão agarrados à fé do crente. É mentira isso ou não? Os sinais não seguem aos que creem, não? É bíblico? Como o rabo do cachorro está agarrado nele, onde ele vai, o rabo vai atrás, os sinais não estão agarrados do crente? Onde ele vai, os sinais estão agarrados. Como é que foi que Deus me revelou isso? Dick correndo atrás do rabo. Então eu não preciso correr atrás de determinadas coisas. Aquilo é inerente a mim como servo de Deus. Aquilo é inerente a mim como servo de Deus, igual o rabo é o segmento da costela, como é que chama? Da coluna do cachorro. Tá agarrado. Eu preciso correr atrás. Dia que ele estava correndo atrás do próprio rabo. E o rabo correndo dele enquanto ele rodava. Então a gente às vezes está correndo atrás de determinadas coisas que é inerente a nós. Mas a revelação veio de onde? Para eu me aquietar? Da manifestação do cachorro. E Deus usou. E eu me refleti. Disse, rapaz, não vou correr atrás desse negócio não. Isso tá inerente a mim. Eu sou servo de Deus, não estou em falta. Entende? Então assim, o agir de Deus, e principalmente, pastor André, naquilo que nós chamamos de o agir de Deus dinâmico. Né? O agir dele estático é a Bíblia, mas o agir dinâmico, que é pessoal, é você e você mesmo, não serve para mais ninguém, nem para testemunhar determinada coisa, porque as pessoas não vão entender que é um agir tão pessoal, ultra pessoal. Essa do cachorro mesmo é difícil de alguém entender. É porque assim, como ele falou, às vezes a gente lê a palavra, a gente não percebe que Deus está falando aquilo com a gente. Por exemplo, isso aqui, ó, Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, né? Sim. Então, é a mesma coisa. Tá Ele ainda trouxe mais colaboração para mim, com outros textos, e você vai ver que tem texto que não precisa correr, não precisa estar ansioso, não precisa ir buscar, porque é inerente. Se você fizer, se você praticar, se você andar. Mas aí eu li o texto e não prestei atenção. E aí agora, só um exemplo, eu vejo o cachorro, aí Deus falou, você não prestou atenção no Deuteronômio 28, eu vou lhe mostrar o rabo do cachorro aqui. O gatilho que traz a reflexão. É verdade. Quando foi que Jó teve a reflexão, a principal reflexão da vida dele? Foi quando ele viu lá, começou a ver um arbusto era uma planta lá balançando. Daqui a pouco, Deus começou a falar com ele, naquela teofania dele, foi ali. Igual a teofania lá de Moisés. Muito bem, eu preciso ir para o intervalo, 11 horas e 33 minutos. Daqui a pouco a gente volta, estamos nesta manhã de sexta-feira discutindo este tema. Ler livros de autoajuda podem me roubar do lugar de dependência de Deus? Já já a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. Quando você decide doar órgãos, decide salvar vidas. Seja como for, manifeste sua vontade para a sua família. Somente ela pode autorizar a doação. A
Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @CortinaECiaVDC. Brasil Atacarejo, a Páscoa é recheada de ofertas, sempre com variedade para você fazer muita economia. Filé de peito de frango congelado Naturabis, quilo 17,80. Leite condensado Betânia 395 gramas, 3,98. Óleo de soja 900 ml, 6,98. Válidas até 30 de março. Nesta Páscoa, celebre e reúna e garanta o melhor para você e sua família no Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Branca de Neve, da Disney. A clássica história ganha vida e chega aos cinemas. Com um desejo em mim que pelo ar se expande e sob o céu tão grande, eu quero a minha liberdade. Este é o nosso reino e nós o queremos de volta. Branca de Neve, da Disney. Hoje, somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Bem, de volta a 11 horas e 36 minutos. Hoje o tema que está em pauta é este: ler livros de autoajuda podem me roubar do lugar de dependência de Deus? Eu falava, pastor André, sobre essa questão do movimento coach dentro da igreja, né? Que entrou dentro da igreja, com essa coisa da autoajuda mesmo, do discurso. Inclusive nós começamos a ter uma pregação híbrida, né? Que foi o movimento coach juntamente com a teologia. E aí, assim, hoje tem muitos lugares bem misturados o sermão, que você percebe nitidamente que ali não tem nada de evangelho, mas enfim. E aí a gente ficou nessa aí, as pessoas falando, olha, você tem que ter autoconfiança, enfim, e tal, e aí você pode muito mais do que você pensa e tal. E aí, assim, pastor André, essa é uma pergunta. E a outra eu quero saber, somada a isso, nesse sentido, a psicologia também é uma autoajuda? Como é que é? Respondendo a primeira pergunta. A gente está vivendo um tempo totalmente no sentido que eu vou dizer agora, sabe? Dentro do que eu vou dizer agora, melhor dizendo. Totalmente antibíblico. Por quê? Não estou sendo radical, não. Isso é fato. Porque o lugar para se chorar, o lugar para se contar as nossas mazelas, o lugar para contar as nossas dores, as nossas angústias, as nossas fraquezas, deveria ser a igreja. Deveria ser ao lado dos nossos irmãos, com os pastores. Hoje parece que é proibido a gente manifestar tristeza, angústia, porque é sinal de fraqueza, é sinal de pouca fé, é sinal de ausência de Deus, é sinal de falta de confiança. Então as pessoas ficam dentro das igrejas com esses sentimentos trancafiados dentro dela e falando frases de efeito durante o culto, que a vitória é sua, é isso aí, a vitória é nossa, e começar a alimentar o povo dessa forma.
Só que aquilo fica na superficialidade. Por dentro tem uma angústia muito grande. Né? Por dentro a pessoa está com vontade de desabafar, está com vontade de falar a realidade. Olha, eu estou assim, eu não estou feliz não. Eu vim para o culto hoje, mas eu estou arrasado, eu estou aqui mesmo só pela graça. Mas não tem mais coragem de falar, é proibido. Nas entrelinhas ficou proibido, porque entrou esse movimento coach nas nossas igrejas de triunfalismo. Né? Hoje, vou usar o termo teologia, eu acho errado, mas vou usar porque não tenho o termo agora para usar. É a teologia do bem-estar. Né? Você precisa estar bem, você tem que estar bem. Então hoje, sinal da pessoa estar bem com Deus é ter dinheiro, bens materiais, saúde, né? E riqueza. Tudo isso aí são sinais que parece que Deus está com a pessoa. E quando lhe falta tudo isso aí, está faltando alguma coisa de você para com Deus. Ou é oração, ou é testemunho, ou é etc. Então isso aí é um perigo muito grande. Igreja é lugar de choro, igreja é lugar para a gente mostrar nossas dores, compartilhar nossas angústias, chorar com os que choram e alegar com os que se alegram. Não estou dizendo que a gente vai viver uma vida inteira chorando da igreja, mas é um local para a gente contar nossas mazelas. E o discurso foi alterado, pastor, porque assim, quando a gente dizia para os irmãos, creia, a palavra de ânimo era assim, creia que Deus pode fazer. Sim. Né? Mas depois passou a ser substituída. Declare. Isso. Determine. Isso. Então você tem o poder de determinar. Exato. Você tem o poder, se você declarar, acontece. É como se o ponto de resolução partisse da minha imposição da mente. Ou seja, eu tenho que acreditar, tenho que impor e vai dar tudo certo. Aí, cadê Deus aí? Cadê Jesus? Cadê a nossa dependência totalmente de Deus? Cadê a nossa dependência da misericórdia do Senhor? Não, é a misericórdia do Senhor que nos sustenta. Lê os Salmos para você ver. O Salmo 88, começa a ler o Salmo lá. O Salmo dizendo, por que estás abatido a minha alma? Né? E tantas lamentações dentro do Salmo. Interessante que hoje até lamentar se tornou algo errado. Né? As pessoas acham que lamentar é errado. Lamentar nunca foi errado. Nós temos um livro na Bíblia chamado Lamentações. Jeremias lamentou, Jesus lamentou no Jardim do Éden, no Jardim do Getsemane, perdão. Jesus lamentou na cruz, Eli Sabactani. Né? Murmurar é outra coisa. Reclamar, murmurar é diferente de lamentar. Eu posso lamentar a perda de um ente querido, eu posso lamentar muitas situações na minha vida, eu posso lamentar, Senhor, por que aconteceu na minha vida? Jó lamentou. Então, Abraão lamentou. Só que tá tirando essa liberdade do crente. Tá querendo colocar uma realidade que não existe. Uma pseudo-realidade que é... Não, você determina, meu irmão. Sai disso, fala... Calma lá, meu irmão. Calma lá. Eu não estou aqui fazendo apologia à autoflagelação, não. Eu não estou fazendo apologia aqui a pessoa ficar se punindo ou se fazendo de coitadinho. Não estou falando isso, não. Eu estou dizendo que essas fases de efeito, essas coisas, é muito perigosa. Eu estava... Me permita um pouquinho. Eu estava vendo no carnaval... houve as divulgações, fotos, e a gente... chega na nossa casa, né? Liga a televisão, é carnaval por tudo que eu tenho lá. E teve algo que, quando eu liguei e tal, estava passando, Preta Gil no carnaval. Né? E eu fiquei observando algo que eu aprendi quando seminarista. O professor disse assim, pega uma pessoa quase em estado terminal e leva para o carnaval. Ela vai se sentir bem, vai se sentir melhor. As dores vão passar. O sofrimento vai ser esquecido por um tempo. Eu estava assistindo Preta Gil no carnaval. Mas depois que passa o carnaval, as dores continuam lá, o sofrimento continua lá e o câncer continua lá. As nossas igrejas têm servido apenas como esse bem-estar de carnaval. Tem despertado nas pessoas essa sensação de bem-estar. O que o senhor falou não é a mais pura verdade, a teologia do bem-estar mesmo. Talvez não seja ainda, não tenha se tornado um termo, né? Mas poderá se tornar. Técnico, né? As pessoas vão e se sentem bem. Anda aí! E a pessoa corre, motivado pela emoção,
incitado pela mente, né? A neurolinguística, usa a neurolinguística, você ativa a sua mente para aquilo, o seu corpo obedece. Eu vi uma pessoa falando, tomara que não esteja me ouvindo agora. Aí eu já falo logo, pastor. Eu vi a pessoa falando que... Não sou baú. Eu vi a pessoa falando, pastor Gelson, que no culto, alguém perguntou, por que você levanta só essa mão? É porque é a mão mais ornamentada, ou seja, com as correntes, com relógio, pintada das unhas, é a mão mais bonita, digamos assim, é mais ornamentada. Porque para sair no vídeo, na gravação, que a igreja tem todo um trabalho de gravação, de filmagem, né? Então, para sair... Olha só, parece bobagem, mas está acontecendo isso. Tá. Pastor, a segunda pergunta, perdão, só para... Foi da psicologia. A psicologia tem o papel dela. Eu creio que tem o papel dela dentro do nosso contexto e eu penso que vem para somar, para nos ajudar. Com a psicanálise também. Então, eu não sou contra não, pelo contrário. Eu penso Mas ela é uma ferramenta de autoajuda? Acaba de certa forma sendo, né? Acaba sendo uma ferramenta de autoajuda. E que é necessário a pessoa ter, tipo assim, se for algo comprovado cientificamente, se a pessoa está com um problema, ela está precisando de um médico de ajuda. O grande problema da psiquiatria e da psicanálise é que quando paralisa, se torna doença ou emocional ou psicológica. E aí é como aquele carro que encalhou e precisa de um reboque. Meu avô, o pessoal conta psicanálise é um reboque. Que meu avô tinha muitos problemas, que naquela época ele não se conhecia como depressão, como ansiedade, e ele, às vezes, foi um grande homem de Deus, abriu muitas igrejas, a Filadélfia aqui, a Missionária da Fé, a Filadélfia de Jiquié, a Igreja Batista de Manuel Vitorino. Ele foi um dos fundadores. E vira e mexe, o pessoal conta que ele ficava recanteado, calado, não conversava com ninguém, pegava ele bem abatido, mas um grande homem de Deus. Mas ele vivia com essa angústia e não sabia o que era. Então hoje nós temos profissionais da área que nos ajudam. E olha que ele tinha o apoio da Bíblia, ele tinha o apoio do Espírito Santo, mas ele vivia esse conflito. Então eu penso que a psicologia, para resumir aqui por causa do tempo, tem o seu lugar sim, com certeza, para nos ajudar o indivíduo, né, pastor? Passou. Muito bem, 11h46. Livros de autoajuda podem me roubar o lugar de dependência de Deus? Muito bem. E aí, pastor Ventura, mas nesse sentido aí, quem é Deus e o que Deus pode fazer? Como é que a gente pode comunicar isso nesse momento para uma pessoa que está numa situação difícil? E a gente vai falar para ela o quê? Quem é Deus e o que ele pode fazer? Antes eu queria tecer um comentário rapidinho. Esse comentário é da Davi Amâncio, ele sempre usa. Eu queria que a vovó estivesse viva hoje para ver o junto de vocês aqui, viu? Pastor Firmino e Pastor Neprates. Que alegria. Essa semana eu vi um pregador da mídia, um homem de Deus, falando algo interessante. Ele falava da preocupação dele, e essa também é uma preocupação nossa, eu creio. Que nós temos um desafio na igreja hoje. Um desafio, aliás, dois, só que ele falava de um. Nós temos dois desafios. O primeiro desafio é evangelizar os crentes, que estão na igreja. O segundo desafio, que é isso que ele falou, é que ele tinha 3 horas na semana, 2 cultos, para desconstruir o que as pessoas têm visto na internet ou nos livros de autoajuda durante todos os dias, 24 horas. Era difícil. Ele falou que é uma luta terrível, porque tem valido muito mais do que o que é ensinado na igreja. O papel de liderança, de pastor, já não tem tanta importância. É desleal, né, pastor? Desleal. Você tem 1h30, 2 horas no máximo. Em algumas igrejas tem culto que vai até 3 horas, né? Nossa igreja é 1h30, na quinta e no domingo. E a gente tem essa 1h30 para desconstruir o que é construído durante os outros dias todos, 24 horas, todos os dias. E é a preocupação. Ali, eu creio, corroborando com a fala dos pastores, que a psicologia, ela é aquilo que soma com a palavra de Deus. E alguns pastores têm que ter cuidado com isso, porque eu tenho visto pastores fazendo o papel do profissional de psicologia, que não é o nosso papel.
cada qual na sua área. É uma área que, né, da psicanálise também, psiquiatria, tudo isso tem um profissional da área. Então, pastores aí que estejam ouvindo o programa, não se meta a besta de dizer que sabe e vai dar conselho. A psicologia está aí, a psiquiatria, a psicanálise, são profissionais da área que entendem isso aí. Eu não meto minha mão nisso. Se eu ver que não é algo que é espiritual, que não compete a mim, eu encaminho. Davi Amâncio é um dos nossos caras, é um dos psicólogos que a gente tem esse trabalho, então a gente já encaminha, entendeu? Então, mostrar quem é Deus, e voltando à pergunta aqui, hoje está complicado. Me perdoem os ouvintes, está complicado porque, assim, as igrejas que ainda são remanescentes do ensino da palavra, do ensino bíblico, né, da escola bíblica, né, dos seminários, as igrejas que ainda pregam o evangelho de verdade. Eu queria usar um exemplo só diante do que você está falando. Pronto, pastor. Eu tive o desprazer de ouvir um pastor psicólogo falando para casais, dizendo assim, e isso é conceito da psicologia, ninguém é de ninguém. Eu vou para a Bíblia e vejo dizendo, eu sou do meu amado, meu amado é meu, e o meu amado é meu. E vi um pastor psicólogo, inclusive isso é jargão na boca desse pastor, ninguém é de ninguém, se referindo a relacionamento marido e mulher. Uma frase infeliz, né? Uma frase infeliz porque o casamento é... Eu sou, e se essa pessoa estiver ouvindo, ele vai ouvir agora. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Porque ele estava contestando Casados para Sempre, que se apresenta assim, né? Como é o nome? Eu sou de Maria de José. Eu falo meu nome, Firmino de Maristela, e é Maristela de Firmino. Ele, quando pegou a palavra, ele disse, ninguém é de ninguém. Ele não conhece Bíblia ou rasgou esse texto da Bíblia, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E posso citar vários outros textos que se referem ao relacionamento conjugal, ao casamento, a esposa e a esposa, como sendo um do outro. Como antigamente, né? Dona Maria de seu Chico e Dona Maria, era assim que era identificado as pessoas. Ainda nas regiões que eu trabalho aí, na zona rural, ainda é assim, ainda é conhecido. Porque esse é um conceito da psicologia. É um conceito humanista. Só que nem tudo, né? Como a gente falou aqui, a gente soma, a gente retém o que é bom, né? A gente vai filtrar, a gente tem que aprender. Então, voltando aqui, como eu falei, explicar quem é Deus hoje, que é esses ensinamentos. Ainda bem que ainda algumas igrejas ainda sérias falam isso todo dia, não tenho medo disso aí, de falar. E ainda existem algumas igrejas sérias, porque a gente está disputando hoje, de uma forma desleal, com outros deuses dentro da igreja. O Deus da prosperidade, o Deus do bem-estar, o Deus da teologia liberal, né? Algumas igrejas hoje tocam legião urbana e acham que está normal. Só que você vê que não prospera, a igreja não anda. Porque o que é espiritual, o que é de Deus, ele vai à frente. O que não é, vai parar pelo meio do caminho. Então, assim, é difícil, pastor Gila. Porque o que a gente tenta explicar é que nós somos seres humanos que estamos nessa fase de peregrinação nessa terra, de forasteiros, e que o nosso lar não é aqui. Aqui nós estamos sujeitos à enfermidade, aqui estamos sujeitos a passar dificuldades financeiras, sim. Aqui estamos sujeitos, como o senhor falou, a estar em momento de tristeza, né? Esse momento, às vezes, de um pouco deprimido, e a gente precisa de... Só que hoje a gente fica até com medo de falar, o senhor falou. As pessoas têm medo de chegar para o pastor e falar, porque se o pastor vai dizer, minha irmã, você está em pecado, meu irmão, você está em pecado. E a Bíblia não ensina isso. Ou vai terceirizar, pode... É papel dele e mandar para um psicólogo. Isso. Aí tem coisa que né? 11h53, já estou chegando ao final do debate, pastor Firmino. Sim. E eu queria que o debate estivesse começando agora para eu lhe fazer essa pergunta. Todos os nossos problemas existenciais, eles existem para serem resolvidos, ou alguns deles não, eles estão lá como agentes pedagógicos nesse sentido? Pergunta e aí, pastor? Boa. Eu tenho 2 exemplos para responder isso e eu prego sobre isso. Boa. E baseado até na vida de Paulo. Quando descobriram o golfe, quando inventaram o golfe, a bola de golfe era lisinha. Aí com o uso ela foi ficando descascada, cascabui. Perceberam que funcionava melhor cascabui, então passaram a produzir aquela bola de golfe disforme.
Quem já jogou gude sabe que quando você usava uma gude gasta, era melhor do que uma gude nova. Isso. Tem pessoas que funcionam melhor na mão de Deus como gude cascabui e como bola de golfe cascabui. Paulo funcionava melhor como uma bola de gude cascabui. Ele mesmo disse, quando ele fala do espinho na carne. Né? Ele fala do espinho na carne. Então, tem pessoas que vão viver a vida toda com determinada situação como se fosse a bride de Deus, né? Sabe o que é bride, né, pastor? Agora, a questão, pastor, é porque essas pessoas, sem entender isso, sem entender essa realidade que o senhor acabou de expressar aqui, vai passar a vida como cristão pedindo para ser arrancado. Sim, e não vai aprender a aceitar aquilo na vida dela, né? E viver feliz aceitando aquilo na vida dela. Mas vai viver uma vida de tristeza. Certa feita, alguém chegou na igreja e toda vez ia e pastor aí. Ô irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 tipos de oração? Bora. Deus, cure a irmã, mas se tu não quiser curar, ensine ela a conviver com o problema. Essa oração, ensina-me a viver com esse problema, se não é da tua vontade, que tire. Se tu me queres como um gude cascabui, se tu me queres como bola de golfe, disforme, me ensina a aceitar isso e a conviver com isso. Agora sim, eu escrevi até uma coisa aqui interessante sobre autoajuda, viu, pastor? E vou repetir o que eu disse. A ajuda do alto é mais importante do que a autoajuda. E outra coisa, o pastor, ele tem que levar a pessoa a Cristo e não a Freud. Isso. Os pastores que estão levando psicologia para o púlpito estão levando as pessoas à pessoa errada, a Freud, a Lacan, a outros psicólogos e psicanalistas. O pastor precisa levar a pessoa a Cristo. O pastor precisa levar a pessoa a Cristo. E não, vou repetir, não a Freud. Tem pessoas levando para filósofos, para escritores famosos, né? Sim. E como se fosse, e Jesus passa apenas a ser um personagem coadjuvante. Aí quando é que a autoajuda se torna um problema? Quando o pastor começa a levar pessoas a outros e não a Cristo. E não a Cristo. O pastor foi muito feliz. Dentro do que foi conversado pelo pastor André, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, tem que se levar a Cristo para aprender de Cristo, né? Porque quem realmente tira o jugo, ou divide, né? Porque ali não é tirar o jugo, é dividir. É aquela canga que é colocada nos bois, o jugo, e bota o peso no meio, e aí os bois de canga dividem o peso. Divide o peso, sai da mata. Eu convivi muito com isso. Meu pai era carpinteiro da prefeitura e entrava na mata para tirar aqueles troncos para fazer ponte, que não era de cimento, e mata-burro. E aí derrubava a madeira lá grossa, e aí alguém ia com os bois de canga para poder tirar de dentro da mata, porque o carro não fazia isso. E o boi de canga tinha que ter o mesmo porte e tal, e colocava a canga no pescoço de um e no pescoço do outro, e uma corrente no meio amarrava a madeira e os bois carregavam, dividindo o peso. Jesus chama-nos a essa missão, a dividir o peso conosco. Não é nem ele levar o peso todo. Entende? Não é nem ele levar o peso todo. Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele não chamou. Eu costumo dizer, viu, pastor, aqui, e estou concluindo, quando eu prego sobre aquele texto da travessia lá para Gadara, Jesus nos garantiu chegada certa, mas não travessia tranquila. Muito bem. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Muito obrigado a todos, ao pastor Firmino, também ao pastor Ventura e ao pastor André Prates pela colaboração, e a você pela audiência. Melodia. Vem aí Rádio Café ao vivo hoje com o Léo Pereira. Nosso debate fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.